eu tava com 1,65, 165 quilos. Nossa, mas essa foto ficou estranha, né? Eu saí bem gordo nessa foto, né? Ela falou, não. Como não? Eu falei, cara, não é possível que eu sou assim. Ela falou, você é assim. Sentar num ônibus e ficar apertado, é ruim ficar apertado, é pior ainda você olhar pro lado e você ver que a pessoa tá incomodada com você. E a arquiteta falou assim, mas você é nutrólogo? Desse tamanho você vai querer as pessoas emagrecerem? Como que você... Eu não iria em você. Puta, cara, aquilo ali entrou, tipo... Sabe, tipo... Né? Será? Se eu tô me propondo a fazer um exercício de subir numa esteira, nem esteira me aguenta, cara. Então, assim... Tá errado. E aí eu fiz um desafio comigo. Eu fui na loja uns 4, 5 meses antes de casar, agora eu não lembro. Eu comprei um terno que não cabia. E eu lembro até que na loja o vendedor falou, não, você não vai fazer isso, eu não vou te vender um terno que não fecha. Não, você vai me vender um terno que não fecha. Cara, primeira vez que eu me senti, ou que eu me vi gordo, obeso, acho que foi bem na infância mesmo. Ele não tirava a camiseta na frente de ninguém. E eu lembro quando era moleque, eu sempre tinha medo, entre aspas, do começo do ano na escola. Principalmente nas aulas de educação física, porque a primeira aula de educação física, eu botava a molecada, subia na balança, peso, estatura. E eu morria de medo, porque, sei lá, a molecada pesava 40, 50 quilos, eu pesava 60. Mesmo não entendendo o que era ser gordo, o que era ser obeso, os problemas que ia trazer, mas eu já sabia que eu era mais pesado e eu tinha essa vergonha, né, de subir na balança. Ele de pequenininho, a gente ria porque falava assim, eu quero comer o que está dentro da boca do André. Porque ele come com um gosto, com um prazer, que não é o que nós estamos comendo. Nós 5 sentados na mesa, mas o que ele comia era mais gostoso. Porque ele tem prazer em comer. Ele gosta de comer. A primeira lancheira dele de escola, primeiro dia que ele foi para a escola e foi com a lancheira. Aí ela falou, André, o que você quer que põe na lancheira? Macarrão. Eu falei, não, André, macarrão não dá para pôr na lancheira, é só lanche. É coisa que a gente come com a mão, assim. O que você quer que põe? Frango. Essa seria a primeira lancheira dele. Frango e macarrão. Então sempre fui com essa vontade de comer. E cara, antes com 2, 3 anos você não tem parte de emoção, você não tem nada. Você é comida, é o prazer de comer. E eles me contam que era assim, eu comia o meu lanche na lancheira que minha mãe colocava, e a hora que eu acabava, eu passava em todo mundo, falava, você vai comer seu lanche? Posso comer? Você vai comer seu lanche? Posso comer? Você vai comer? Eu passava em todo mundo para pedir o lanche, o resto do lanche das crianças, para eu comer. Então, acho que o cerne, no início de tudo, não tem parte emocional, nada. Acho que é meu, eu gosto de comer, sempre gostei. Toda vez que ele entrava, isso desde infância e adolescência, que ele tivesse alguma situação, eu acredito até que até hoje, hein, alguma situação que deixa ele numa situação de estresse, né, e de ansiedade, aí a comida fala mais alto. Na verdade, é o que diminui a ansiedade. Isso não é só com ele, né? Isso é com todo obeso, né? Teve época que eu ia nas lojas que eu sabia que a roupa ia entrar, então não é que eu escolhi a roupa, é que eu falo para os pacientes, a roupa me escolhia, né, cara? É muito ruim isso, é péssimo isso, né? Sentar num ônibus e ficar apertado, é ruim ficar apertado, é pior ainda você olhar para o lado e você ver que a pessoa está incomodada com você, você entrar no avião também não, baixar a bandejinha não abaixar, sabe? E mesmo às vezes você quer, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Eu sempre fui muito em estádio, eu não tinha roupa de time que coubesse em mim, então não comprava. Eu comprava e deixava guardado, porque não entrava, né? Então, cara, acho que o jogo virou, acho que a coisa começou a funcionar nesse dia da foto, que é uma foto que alguém tirou, eu estava em algum lugar, algum evento, alguma coisa que tiraram de mim, não fiz pose, nada, eu saí na foto. E na época, que hoje ela é minha esposa, ela era minha namorada, aí eu falei pra ela assim,
nossa, mas essa foto ficou estranha, né? Eu saí bem gordo nessa foto, né? Ela falou, não. Eu falei, como não? Não, você é assim. Eu falei, cara, não é possível que eu sou assim. Ela falou, você é assim. E aí eu comecei a ver minhas roupas, eu cheguei em casa, fui ver minhas roupas, eu comecei a enxergar o tamanho que elas eram realmente. O número que eu usava calça 56. Eu comprava até no 76. Aí eu falei, cara, peraí, não tá ornando o que eu vejo com o que eu sinto, o que eu vejo com o que eu acabei de ver agora. E eu falei, porra, vou entrar, então eu vou começar a me cuidar, vou entrar numa academia. E aí que me pegou mais, cara, porque eu lembro que nessa academia eu fui fazer eu já sabia que então estava muito acima do peso, e eu fui fazer um exame, né, o exame com o professor lá na academia, de peso, estatura, de ver toda a parte de flexibilidade, etc. Todo mundo faz, ou pelo menos fazia, né? E aí tinha uma balança de chão para começar a fazer o exame. Aí eu subi, apareceu um monte de risquinho. Aí o cara falou, acho que a balança tá com a pilha fraca. Ele fez, mexeu, eu falei, putz, já não tá com a pilha fraca. Aí não, sobe de novo. Aí eu subi de novo. Ele falou, não, cara, acho que a balança não tá. Eu falei, cara, essa balança, acho que ela vai até 150. Não é que tá com pilha fraca, eu peso mais que 150. Eu acho que essa balança ela não me pesa, ela não serve pra mim. E aí o primeiro dia que eu cheguei na academia, eu falei, bom, vou fazer uma esteira. Liguei a esteira, né? Subi na esteira, comecei a andar. Eu dava 2, 3 passos, a esteira... Aí eu saía da esteira, a esteira andava. Eu subia na esteira, a esteira parava. Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, eu devo estar pesando uma arroba, 2 arrobas, sei lá. Eu não sei quanto mais eu estou pesando, eu não sei onde eu vou parar, porque... E eu morava sozinho, ou seja, nesse meio tempo, morando sozinho, a fase mais obesa, mais gorda que eu já tive. A hora que eu vou tentar fazer alguma coisa, nada dá certo, passo vergonha para subir na balança, passo vergonha para subir numa esteira. Primeira coisa que você vai fazer, eu comia a hora que eu queria, o que eu quisesse, como eu quisesse, e ainda a academia era em cima de uma padaria. Se eu estou me propondo a fazer um exercício de subir numa esteira, nem esteira me aguenta, cara. Então, assim, tá errado. E aí eu fiz um desafio comigo. Eu fui na loja uns 4, 5 meses antes de casar, agora eu não lembro. Eu comprei um terno que não cabia. E eu lembro até que na loja o vendedor falou, não, você não vai fazer isso, eu não vou te vender um terno que não fecha. Eu falei, você vai me vender um terno que não fecha. Nós vamos ficar aqui, nós estamos agora em outubro, novembro, e eu vou precisar para abril. Então não era assim que eu fiz uma reserva, eu comprei e falei, eu vou entrar, não me preocupando com o peso, mas eu me preocupava mais com a medida. Aí eu fui atrás, eu fui numa outra academia. E aí, cara, eu comecei a treinar, comecei a fazer a minha parte alimentar, dar uma segurada, e eu comecei a ver que eu estava tendo resultado, principalmente porque eu estava indo treinar mais, eu estava começando a criar alguns hábitos de vida um pouco melhores para mim, e eu comecei a ver resultado, não tanto na roupa, mas eu comecei a me sentir melhor, né? Então eu comecei a dormir melhor, acordar melhor, meu intestino começou a melhorar, meu padrão de vida começou a mudar, e isso começou a me dar uma sensação de bem-estar. E aí eu lembro que 2 meses depois eu voltei na loja, fui experimentar o terno, ele não fechava, mas ele já tipo quase abotoava. Eu falei, cara, acho que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo e agora vou fechar esse negócio, nem que seja na marra, eu vou entrar, nem que seja abotoado, mas eu tenho mais 3 meses. E aí eu continuei nesses 3 meses e eu entrei. Fechou o terno, casei com o terno fechadinho, então acho que esse foi o primeiro grande passo. Porque eu comecei a entender cada vez mais, nos últimos anos, entender que não é uma luta que eu vou ter que... não é uma coisa que eu vou ter que fazer durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o resto da vida, né? E eu acho que por conta própria, eu senti que eu cheguei num limite que eu estava com muita... Porque qualquer coisa que eu fizesse, qualquer tentativa que eu fizesse de mudança de hábito, de mudança de treinar mais, de fazer uma dieta X, mudar isso, tentar fazer aquilo... Eu não estava conseguindo, eu levava por um tempo, mas por qualquer outro motivo que acontecesse,
eu dava uma caída, né? Eu recaía, e eu não conseguia recuperar. E eu sentia que eu tava com medo, não sei se é medo, receio, de começar a perder essa batalha. Eu e o André, nós nos conhecemos no primeiro dia de faculdade. Quando nós terminamos a faculdade, ele foi fazer nutrologia, eu fui fazer cirurgia. E eu parei para pensar, comecei a pensar, e aí... Ele falou para mim um dia, falou assim, Sé, eu quero emagrecer. Eu falei, André, podemos usar o balão intragástrico, que é sim uma excelente alternativa e que pode lhe dar uma grande perda de peso. Cara, vamos tentar. Né, vamos tentar, porque já está difícil, tô estagnado, já perdi, não ganhei, a alimentação está difícil. Falei, bom, vamos colocar, eu já sei o que eu tenho que fazer, vou perder peso pra caramba. Já falei, coloquei o balão, pá, tô lindo, né? São 6 meses de tratamento. Há 10 anos atrás era a única coisa que a gente tinha disponível, 6 meses de tratamento. Não tinha 1 ano de tratamento como tem hoje. E aí ele colocou o balão, só que naquele momento ele achou que ele ia fazer a coisa acontecer. Só que não fez. Porque achei que era só colocar, tirar e não fiz nada direito. Continuei treinando, mas eu continuei comendo errado. Continuei tudo que eu fazia, um pouquinho de uma menor quantidade, mas eu não saí, eu estagnei. Ele não fez acontecer, ele teve uma perda de peso muito pequena, muito aquém do que poderia acontecer. E no final de 6 meses com o balão, eu acho que eu perdi 7 quilos, não perdi nada. Todos os métodos de emagrecimento, eles são ferramentas para que um projeto seja executado. Então, é uma ferramenta de apoio. Tanto a gastroplastia endoscópica, os balões intragástricos, as cirurgias bariátricas, eles todos são os meios e não o fim. Eu falaria para o André da primeira tentativa do balão de que ele usou uma ferramenta ótima no momento errado. Porque ele não estava preparado. Não que o balão não prestou para ele não estava, naquele momento ele não prestava para o balão, porque ele não trabalhou junto do balão, ele colocou o balão para trabalhar para ele e não deu certo, porque o balão não trabalha para ninguém. Ele teve a ilusão de ser emagrecido e isso não existe. Eu saí da faculdade e aí fui fazer cirurgia. E aí dentro da residência, na beneficência, eu tive que tinha se passar por um estágio de nutrologia, era obrigado. E aí eu vi uma medicina diferente, né, que isso em 2006. E aí eu gostei, eu comecei a me inteirar, comecei a gostar e acabei ficando na nutrologia, mas não com o intuito de emagrecer. Até porque quando eu fiz nutrologia da parte hospitalar, né. E aí depois, aos poucos, que eu fui começar a mexer com a parte de obesidade. Então, mesmo dentro da nutrologia, eu não fiz nutrologia porque eu estava acima do peso, não fiz nutrologia para emagrecer, não fiz nutrologia pensando em tratar a obesidade, eu fiz nutrologia para fazer parte hospitalar, trabalhar com sonda no nariz. Então, assim, ninguém nunca virou e falou assim, nossa, mas você trabalha com emagrecimento, você é o nutrólogo e é gordo? Porque eu trabalhava no hospital, né? Minha vida era hospital. E aí foi quando o Sérgio viu isso acontecer, a gente sempre manteve contato e aí ele sempre falava, pô, vamos montar uma clínica. Eu falei, vamos montar uma clínica, e nunca, vamos montar clínica, não, tá bom, vamos montar e não montava. Até o dia que ele me ligou, estava no hospital, estava passando visita, ele falou, cara, montei, eu preciso de um sócio, montei, agora eu quero que seja meu sócio, o que a gente vai fazer, como que vai acontecer. Falei, como você montou? Não, montei, já tem nome, já aluguei lugar, já tem tudo, já está montado. Só que eu preciso de gente comigo. E eu fui. Eu lembro que quando eu entrei na nutrologia, eu fiz uma bioimpedância, eu fiz a medida, eu estava com 150. Quando eu terminei, eu estava com 165, 165 quilos. E no final das contas, ele era um médico nutrólogo de 165 quilos. Você consegue ter a dimensão do que isso significa? E eu lembro muito bem disso e foi uma coisa que marcou que eu acho que, na verdade, eu nunca falei para ninguém e eu acho que a pessoa que me falou isso não se ligou, não sei se alguém se ligou na hora ou não, mas aí foi a primeira vez que me falaram. A gente estava numa sala de reunião para fazer a estrutura, que nós vamos colocar isso, aquilo,
E o arquiteto falou assim, mas você é nutrólogo? Desse tamanho você vai querer as pessoas emagrecerem? Como que você... Eu não iria em você. No meio de uma conversa. Puta, cara, aquilo ali entrou, tipo... Sabe, tipo... Né? Será? Foi quando eu resolvi, então, fazer o negócio de novo, fazer o negócio direito. Falar, cara, eu quero colocar outro balão. Agora eu vou fazer o negócio direitinho, colocar outro balão, isso em 2012. Aí ele, não, vamos colocar o balão, pô, foi bom, eu que realmente não me empenhei e tudo mais. Aí eu fiz um trato com ele. Eu colocaria outro balão nele mediante a ele se portar como um paciente e não como um médico. Ele falou, fechado. E ele foi super bem, perdeu 30 quilos nessa brincadeira. E aí eu comecei a ver outro lado, que aí sim as pessoas começaram a notar que eu emagreci. Porque quando eu saí do 165 para um 145, claro que você perde, faz uma diferença, mas também não é uma grande diferença. Mas quando sai de um 145, vai para uns 120 quilos, aí você começa, visualmente as pessoas começam a te enxergar de uma maneira, né, começam a enxergar a sua perda de peso. E isso me motivou bastante, acho que é aí que começou a motivar bem. E aí depois ele continuou na luta, no empenho. E aí eu consegui manter, 2013 eu consegui segurar esse peso, e aí, só que aí ganha 2 quilos, perde 1 quilo, eu foi naquela oscilação, parei de novo, essa fase de platô, e era uma coisa que eu não conseguia entender, eu falava, não é possível, vou parar de novo, e aí começou a vir um medo, né? Havia um medo de ganhar peso de novo. Ou eu vou ser o cara que vai ser um exemplo às pessoas, ou você é o cara que vai ser o exemplo negativo para as pessoas. Falar, tá vendo? Se nem é um médico que trabalha com isso, que faz isso, consegue perder peso e depois manter, né? Isso começou a me deixar frustrado. Como todo mundo se frustra. Então isso começou a me frustrar demais. E eu comecei a ficar com medo dessa frustração eu voltar a aparecer o André de 10 anos atrás. Que eu não quero. Eu senti que eu estava numa luta contra a balança, contra o peso, o que é que seja, 10 anos. 10 anos que eu comecei a mudar toda a minha vida de verdade. E eu sentia que assim, eu cheguei longe, mas eu não consegui chegar aonde eu realmente queria. Até o momento que ele chegou para mim e falou assim, tá muito difícil de manter esse ritmo. Aí eu falei para ele, a gente pode fazer outra coisa, vamos dar o próximo passo. Foi quando nós resolvemos fazer a gastroplastia endoscópica. Eu vou fazer e não vou esperar. Os procedimentos endoscópicos, eles são muito mais simples do que os cirúrgicos, entretanto, ele tem uma demanda do paciente muito grande. O paciente tem que estar presente, ele tem que desenvolver junto com a equipe multidisciplinar o projeto, não é só fazer e acabou. E nisso o André, ele se diferencia, ele é um cara que está na frente. No total, hoje, do começo, de 10 anos para cá, uma perda de 65 quilos. Para você perder peso, para você ter sucesso, não é só parar de comer, você tem que ter uma reestruturação de tudo que você faz na vida. A alimentação é importante, o exercício é importante, mas o teu estilo de vida que conta, né? O que ele adquiriu, que eu observei bem nos últimos anos, foi uma disciplina alimentar. Ele se disciplina. E isso não é fácil. Não. Então é uma coisa que eu batalho muito até hoje na minha vida, que não é simplesmente falar, isso é fácil, não é fácil, não é fácil. Então eu entendo, quando a pessoa chega para mim e fala, chega à noite, eu tenho essa vontade, parece que se eu não comer, eu tenho uma convulsão, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho essa mesma coisa muitas vezes também, né? Momentos, em fase da minha vida que eu estou mais tranquilo, eu consigo lidar melhor com isso. Momentos da minha vida que eu estou mais atrapalhado, ou que eu estou mais estressado, ou que eu estou alguma coisa que está acontecendo, eu tenho uma dificuldade maior em controlar isso. E eu tento trabalhar minha cabeça todos os dias, de N maneiras, já trabalhei de várias maneiras, tentando mudar alimento, tomando água, indo dormir com fome, ou às vezes, quer saber, dane-se, eu vou comer mesmo e depois eu me viro. Então, até hoje eu não consegui achar o ponto certo. Eu consegui achar, teoricamente, um equilíbrio melhor. Então ele conseguiu atingir um patamar emocional no comportamento dele
que proporciona a ele facilidade de manter a disciplina alimentar. Porque a disciplina alimentar é racional, né? Agora, o comportamento é emocional. E você colocar a razão sobre a emoção e controlar a sua emoção de alimentação, coisa que vem dele desde primeira infância, né? Não é muito fácil, não. Hoje eu consigo me regrar, não sei, numa faixa de 80%, 90%, mas como eu sempre tenho meus escapes, eu consegui, eu acho que o mais importante disso não é só você falar que você é forte, que você consegue segurar as suas frustrações em outras coisas que não seja na comida. Tem cara que se frustra e vai correr, né? Eu conheço gente que eu me frustro, pego, boto um tênis e vou correr 40 quilômetros. Cara, desculpa, eu não consigo. Eu pego, me frustro, vou comer 40 quilos de alguma coisa, né? É um pouco diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para os pais do André que cuidassem um pouco melhor da parte da alimentação desde o início, logo que começou a comer, né? Saiu do leite materno e começou a comer. Eu me pergunto até que ponto eu também não influenciei nisso, porque há 40 anos atrás, né, com 3 crianças, eu trabalhando, a gente não tinha essa preocupação de não dar fritura, de dar a comida certa, de dar alimentação saudável, de policiar, de não dar refrigerante. A gente não tinha isso. Eu nem culpo meus pais por isso, né? Até porque eram culturas diferentes, momentos diferentes, mas eu falaria isso. Começa a cuidar da alimentação antes dele ter essa diferenciação de paladar. Hoje a gente sabe que isso pode ser gatilho, né? Porque a criança não tem um paladar formado, ela não sabe o que é o gosto do açúcar. Se você der alguma coisa sem açúcar ou com açúcar, é claro que ela vai começar a diferenciar quando você oferece. E depois que você oferece, o que é o mais doce, o que é o mais temperado, é claro que é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, né, de comer. Então, se eu pudesse, eu voltaria e falaria, cuide dessa parte da alimentação desde o momento que ele não tem a menor noção do que ele está comendo. Existe uma coisa chamada epigenética. O mais importante do que o desenvolvimento dos primeiros hábitos alimentares da criança é o desenvolvimento alimentar do pai e da mãe antes da mãe engravidar. Então, a genética que o pai carrega é muito importante na ativação de genes, de DNA, estou falando de DNA, RNA, estou falando uma coisa micro, bem micro mesmo. Então, o que a gente vê hoje é que, inclusive, pais que têm principalmente o pai quando está acima do peso, está obeso, a tendência é ter filhos mais obesos. Então, a primeira coisa que eu falo, tem que cuidar antes de engravidar. Aí que está o negócio, a chave está aí. Escreve, tá gravado e depois pode me cobrar, a chave está aí. O paciente André, visto pelo Dr. André. Legal. Eu não sou um paciente muito diferente do que eu vejo hoje, na maioria das pessoas, né? Um paciente que sempre colocou suas frustrações, emoções, tudo em cima da comida, sempre comeu, desde criança, comia escondido, comprava coisa para comer, sempre se escondia atrás do alimento, da comida, sempre colocando a culpa na roupa que não serve, não no tamanho que você está, sempre se diminuindo, entre aspas, né, em relação às pessoas, então sempre achando que era o mais feio, sempre achando que era o cara que nenhuma menina ia olhar, que ninguém ia se interessar, que você vai ser sempre o cara mais engraçadão da turma, porque de alguma maneira você tem que chamar atenção. O André sempre se sentiu como ponto de referência, né? O gordinho que está lá, né? O baleia, o balofo, né? Aquelas coisas horrorosas, rolha de poço e por aí vai. O André sempre foi o cara que nunca demonstrou para os outros, nunca quis demonstrar para os outros essas fragilidades de principalmente quando vai morando sozinho, de não caber na roupa ou de ter vergonha de não entrar numa loja X ou outra loja para comprar porque já sabe que a roupa não vai entrar. A história do André, do emagrecimento dele, é uma coisa bastante ímpar atualmente. É extremamente incomum um profissional de saúde viver uma jornada onde esse conteúdo pode ser extrapolado para os pacientes dele. E o André tem essa grande vantagem, que
ele viveu todo o passo, toda a jornada que um paciente do nosso consultório vive. Hoje eu consigo entender o paciente do balão, consigo entender o paciente da gastroplastia endoscópica, eu consigo trazer isso para a minha vida pessoal e trazer para a minha vida profissional. Isso me abriu um monte de novas ideias e novas possibilidades e mecanismo diferente de tratar, de chegar no paciente e falar o que ele tem que fazer. E com certeza o André, ele é um dos pouquíssimos médicos especializados, ultra especializados no segmento que viveu a experiência. Mas hoje eu consegui então com esse procedimento perder esses 21 quilos e hoje faz o peso que eu tô hoje, como eu me encontro hoje, fazia muito tempo que eu não chegava. Então agora terminei de apertar minhas calças, apertar meus ternos, estou comprando, tem que trocar a roupa. Isso me traz mais alento, mais felicidade. Até às vezes as pessoas me perguntam, pô, cara, mas você não tem roupa de antigo? Eu não guardo nada, eu não quero guardar nada, porque eu não quero me remeter a ficar guardando coisa de 10 anos atrás para me remeter no ponto de ter medo de falar, meu Deus, eu usava isso aqui, será que eu vou voltar a usar um dia? Não, não quero. Eu quero tocar a bola para frente. Mas eu acho que não é nem o peso hoje que eu estou preocupado. Hoje sim eu consigo me preocupar com a qualidade do meu peso, né? Não importa se eu vou pesar 90 quilos ou 105 quilos, eu quero estar equilibrado e quero estar me sentindo bem. Eu quero entrar na calça que eu quero vestir, eu quero colocar a camisa que eu quero vestir. Eu me acho mais bonito hoje, sinceramente. Eu acho que eu tô mais bonito hoje porque eu tô mais feliz, cara. Porque eu tô mais leve de peso, tô mais leve comigo. E acho que isso que tá me fazendo me achar mais bonito. No total, hoje, do começo, de 10 anos para cá, uma perda de 65 quilos. Eu podia já me considerar um vencedor, cara, mas na verdade eu sei que eu posso ir mais e vou continuar fazendo isso. Vou fazer pela minha família, vou fazer pelos meus amigos, vou fazer pelos meus pacientes. E é isso que eu vou fazer para sempre.